Se Deus é bom, se Ele é todo-poderoso, por que o mundo está mergulhado em guerra? Essa é, sem dúvida, uma das perguntas mais difíceis, mais dolorosas que a gente pode fazer. Hoje, nós vamos mergulhar fundo na palavra de Deus. E o nosso objetivo não é achar uma resposta fácil, mas sim encontrar a resposta verdadeira. E eu garanto, a perspectiva que nós vamos construir juntos aqui vai muito além de tudo que você já ouviu. Fique com a gente até o final, porque o que nós vamos revelar hoje vai conectar Gênesis, os profetas, as cartas de Paulo, os evangelhos, para montar um quebra-cabeça que, olha, muita gente deixa incompleto. Nós vamos entender a origem, a permissão e a solução final de Deus para a guerra de um jeito que com certeza vai fortalecer a sua fé. Nós do canal Assim Aprendo ensinamos a Bíblia como nenhum outro canal no YouTube. Você quer aprender? Então, você está no canal certo. Muito bem, vamos lá então. Esse aqui é o nosso mapa de estudo. Primeiro, a gente começa lá no princípio, na perfeição original. Depois, vamos direto na raiz de todo o conflito. Em seguida, vamos encarar essa questão tão complexa da liberdade e das suas consequências. Aí veremos a resposta de Deus em Cristo e, por fim, vamos entender qual é a nossa missão nesse mundo que sofre. Vamos começar. Para a gente entender a desordem de hoje, a gente precisa primeiro olhar para a ordem original. A Bíblia não começa com o barulho da guerra, sabe? Ela começa com a sinfonia da paz. Ela começa com a perfeição da criação de Deus e esse ponto de partida, ele é absolutamente fundamental. Lá no relato de Gênesis, a cada passo da criação, a gente ouve Deus dizendo que era bom. Mas no final, quando ele olha para a obra completa, com a humanidade incluída, a declaração é ainda mais forte. Tudo era muito bom. Percebe a ênfase? Nesse estado original, a guerra era algo impensável. Violência, morte, opressão, nada disso fazia parte do projeto. A guerra, portanto, não é original. Ela é uma anomalia, uma invasão. É a corrupção do design perfeito de Deus. Bom, então se o mundo foi criado em paz, de onde veio a primeira guerra? A resposta da Bíblia é de uma precisão cirúrgica. E ela aponta para um lugar que a gente quase sempre ignora. Não aponta para governos nem para conspirações, mas para um território bem mais próximo, para dentro de nós. Olha só a pergunta do apóstolo Tiago. De onde vêm as guerras, as contendas dentre vocês? Não vêm dos prazeres que guerreiam aí dentro de vocês? A inspiração aqui é de uma clareza impressionante. Tiago não pergunta quem começou a guerra, mas de onde ela vem. E a fonte, ele diz, são os nossos próprios desejos em conflito. São as paixões que travam uma batalha constante dentro da nossa alma. A guerra que a gente vê no noticiário é só o sintoma visível de bilhões de guerras invisíveis travadas todo santo dia no coração humano. E que guerra interna é essa? Bom, é a guerra do orgulho, que nos faz querer estar sempre por cima. É a guerra da ganância, que cobiça o que é do outro. É a guerra do ódio, que envenena tudo. E é a guerra pelo poder, que só busca controlar e subjugar. Guarde isso. Antes de qualquer míssil ser lançado, uma guerra já foi travada e perdida dentro de um coração. Para e pensa um pouquinho nisso. Essa ideia já tinha ficado clara para você alguma vez? A Bíblia não joga a culpa para terceiros, sabe? Ela nos chama à responsabilidade. Ela mostra que a semente de todos os conflitos do mundo está fundamentalmente na desordem do nosso próprio coração. Certo? Mas aí vem a pergunta inevitável. Se Deus sabia dessa guerra dentro de nós, por que Ele permitiu? É aqui que a gente entra num dos temas mais profundos da teologia, o livre-arbítrio. Para que o amor fosse possível, a liberdade tinha que ser real. E toda liberdade real vem com o peso da consequência. Pensa bem, Deus não criou robôs programados para repetir "eu te amo". Ele quis filhos que, por uma escolha livre, genuína, decidissem amá-lo e amar uns aos outros. O amor só tem valor quando ele é uma escolha. E para que a escolha pelo bem seja de verdade, a possibilidade de escolher o mal também precisa existir. Esse é o grande paradoxo da liberdade. E essa imagem aqui ilustra isso perfeitamente. Fomos criados para amar, mas essa mesma liberdade nos permite odiar. Fomos feitos para o bem, mas essa mesma liberdade nos permite escolher o mal. Se Deus interferisse para eliminar toda a chance de guerra, Ele teria que eliminar a nossa liberdade. Ele teria que nos transformar em marionetes e o amor verdadeiro, ele desapareceria junto com o mal. E a Bíblia não esconde o resultado trágico dessa escolha. Lá em Gênesis 3, a humanidade escolhe a desobediência e a harmonia do mundo perfeito se quebra. A consequência é imediata. Logo no capítulo seguinte, Gênesis 4, a gente já vê o primeiro fruto amargo, o primeiro assassinato.
Caim, movido pela guerra em seu coração, a inveja, mata o próprio irmão Abel. Daquele dia até hoje, a gente vive num mundo que carrega cicatrizes dessa primeira escolha. E falando no nosso mundo, antes da gente continuar, eu gostaria muito de saber de qual cidade, estado ou país você está nos assistindo. Comenta aqui embaixo pra gente. É uma alegria enorme ver até onde a palavra de Deus está chegando através do nosso trabalho. Mas diante de um mundo que escolheu o conflito, será que Deus virou um espectador distante? De jeito nenhum. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é a história da resposta de Deus a esse problema. Ele não ficou indiferente, ele agiu e ele continua agindo. Os salmos, os profetas, estão repletos de passagens que mostram o coração de Deus. Ele é o Deus que vê o sofrimento dos oprimidos. Ele se importa com a dor dos inocentes. Ele se posiciona como um juiz justo contra a injustiça. E ele condena com toda a força a violência. Deus não é neutro. Ele está sempre do lado da justiça, da retidão e da paz. E então a resposta suprema de Deus se manifesta em uma pessoa, seu Filho, Jesus Cristo. Mas preste muita atenção em como ele veio. Não como um general com exércitos e espadas, mas como o príncipe da paz. Os ensinamentos dele foram a proposta mais radical que o mundo já ouviu. Amem os seus inimigos, orem por aqueles que os perseguem. Bem-aventurados os pacificadores. Jesus inaugurou um reino onde o fundamento não é o poder, mas o amor. Não é a violência, mas o serviço e o sacrifício. Reflete um pouco sobre esse contraste. É um abismo, não é? O mundo ensina olho por olho. Cristo ensina ofereça a outra face. O mundo diz, vença pela força. Cristo diz, vença o mal com o bem. Como é que essa mensagem tão radical de paz de Cristo ressoa em nós hoje, no meio de um mundo tão acostumado com a violência? Isso faz sentido para você? E é assim que a gente vive, nessa tensão. O reino de paz já foi inaugurado por Cristo, mas o mundo, como o apóstolo Paulo descreve lá em Romanos 8, ainda geme. A gente vive num mundo quebrado, mas com uma esperança inabalável de que este não é o fim da história. Deus tem uma promessa final. Essa é talvez uma das profecias mais lindas de toda a Bíblia. Isaías, ele tem uma visão do dia final, quando o próprio Deus vai estabelecer sua justiça de forma definitiva. E nesse dia, os instrumentos de morte vão ser transformados em ferramentas de vida. As nações não vão só parar de lutar, elas vão desaprender a guerra. A paz será a única realidade. Essa é a nossa esperança. Mas a pergunta difícil continua. Por que esperar? Por que Deus não estabelece esse reino de paz agora mesmo? A Bíblia nos dá uma resposta profunda. Por paciência. O apóstolo Pedro explica que o Senhor não demora para cumprir a promessa dele. Ele é paciente porque não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Cada dia que passa é um dia de graça. É uma nova chance para que mais corações se voltem para Ele, o autor da verdadeira paz. Então, o que a gente faz enquanto espera? A resposta é a nossa missão. Primeiro, a guerra começa e termina dentro de nós. Com a ajuda do Espírito Santo, a gente luta contra o nosso próprio orgulho, nossa ganância e nosso ódio. Segundo, a gente se torna um agente de paz onde quer que a gente esteja, na nossa família, nos relacionamentos, na comunidade. E terceiro, a gente anuncia a esperança do reino eterno, a boa notícia de que um dia a paz de Cristo vai reinar de forma absoluta e final. E o ponto central é este, e eu quero que você guarde isso. A existência da guerra não prova a ausência de Deus. Muito pelo contrário. A brutalidade, a dor da guerra, elas são a maior evidência da nossa condição caída e da nossa profunda, desesperada necessidade de um Redentor. A guerra grita que nós não podemos nos salvar. Ela aponta diretamente para a cruz de Cristo, o único lugar onde a verdadeira paz entre Deus e a humanidade foi conquistada de uma vez por todas. Se esse estudo trouxe luz e profundidade ao seu entendimento, nós pedimos que você faça 3 coisas para nos ajudar a continuar. Se inscreva no canal para não perder nenhum ensino como este, deixe o seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que precisa ouvir essa verdade. Que a paz de Cristo, essa paz que vai além de todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente. Continue aprendendo conosco. Assista ao próximo estudo do nosso canal. O link já está aqui na tela. Fique na paz.